Então, mais uma vez, boa noite. Hoje, quinta-feira, o dia do nosso Zazen online, né, às 19 horas. E também é o dia que a gente lê esse livro que eu não canso de mostrar, né, o Shodoka, o Canto do Satoru Imediato. O texto sagrado essencial do Zen. É interessante, eu disse isso aqui uma vez, eu queria repetir, é que é difícil fazer a leitura de trechos desse livro, porque ele é muito... Primeiro, são versos curtos, os comentários também são curtos, na maioria das vezes, e são muito preciosos. Então, são tantas preciosidades que é até difícil selecionar um trecho e abandonar outros, né? Então, é por isso que a gente tem lido mais de 90% dos capítulos, né? O texto de hoje, o verso de hoje, ele se encontra na página 156, é o verso 42, chamado de O Espelho dos Outros. Olha que nome lindo. O Espelho dos Outros. Eita, o que será esse espelho dos outros? Então vamos lá. Yuka Daishi escreve: a não forma não é nem ku, nem não ku. Ku, ka, u, que significa vazio. Então, a não forma não é nem vazio, nem não vazio. É a verdadeira forma do Buda. Olha que lindo. Que suave agora. O espelho do espírito é puro e nada pode ofuscá-lo. Por sua pureza e claridade, ele reflete todo o universo. Os comentários do verso. Deshimaru Roshi escreve o seguinte: Musou, a não forma, inclui existência e não existência, o grande e o pequeno. So significa forma ou fenômeno. Ku, e os fenômenos não são diferentes. Vazio e os fenômenos não são diferentes. Olha que importante. A não forma é a verdadeira forma dos Budas. Sua essência é a verdade cósmica. O espelho reflete a forma e todas as formas. A gente já leu alguma coisa parecida com isso? O espelho, o grande espelho, que quando está puro, limpo, reflete tudo o que existe. A lua é refletida em uma gota de orvalho. Se você sorri diante do espelho, a forma lhe sorri. O espelho é Ku, como o nosso espírito durante o zazen.
O espelho é vazio, como o nosso espírito durante o zazen. Durante o zazen, podemos ver melhor a nós mesmos, como num grande espelho. Nosso subconsciente reflete-se no nosso espírito. Os germes do karma da nossa consciência se manifestam. Há um grande espelho que a tudo reflete, mas existem os germes do karma que se manifestam e conduz a nossa visão, a nossa percepção, a nossa ação. Continuemos, então. Não é lindo? Não é bonito como ele fala as coisas importantes, como ele fala coisas profundas com uma doçura encantadora. Vamos mais. Eu vou ler de novo. Os germes do karma na nossa consciência se manifestam. Este espelho não reflete o nosso subconsciente para julgar o que é bom ou o que é mal. É um reflexo objetivo. Algumas pessoas, durante o zazen, riem, choram ou entram em êxtase. Elas se enganam. Se o seu espírito é o verdadeiro espelho, se você compreende a natureza dos Budas, se você tem o Satori, então você pode se conhecer. Você está na condição normal do seu espírito. Você compreende objetivamente os seus erros. Você conhece objetivamente o seu comportamento. O louco que de repente compreende que é louco, não é mais louco. O louco que compreende de repente que é louco, não é mais louco. Não é bonito? Eu não sei se vocês compreenderam a mesma coisa que eu compreendi. A gente poderia perceber que se nós enxergamos a nossa natureza verdadeira, nós somos Budas. Mas vamos continuar. A lei e a moral nada mais têm a fazer aí. A religião é o seu reflexo mais profundo. Na vida social, os homens se refletem mutuamente. Se você está com raiva, o homem à sua frente também ficará com raiva. Assim como o reflexo do espelho. Nossa, que tanta sabedoria em poucas palavras.
Se você está com raiva, o homem à sua frente também ficará com raiva, como reflexo do espelho. A gente contamina tudo com a nossa percepção. Muitas vezes a gente atribui coisas aos outros que só existem em nós. Vamos encerrar. Se você sorri, ele também sorri. Se o nosso espírito é puro, tudo que nos cerca é puro. As árvores, o vento, os pássaros. Se uma única pessoa faz o zazen, ela influencia todo o cosmos que reflete o zazen. Se uma única pessoa faz o zazen, ela influencia todo o cosmos. Então vamos encerrar. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado. É isso, pessoal. Queria agradecer mais uma vez a prática de vocês, né? E dizer que sábado que vem a gente vai ter atividade presencial, certo? Vai voltar sábado, o cheiro de tinta já saiu. Eu queria também dizer uma coisa assim, quanto é difícil, né? Realmente praticar. Uma coisa que eu aprendi é valorizar a prática coletiva, mas sem abandonar a prática também individual, sabe? Porque tudo que existe é um fluxo. Eu já falei muito disso aqui, eu quero reforçar isso. É um fluxo de coisas, é uma correnteza. A vida é um constante fluir de coisas acontecendo o tempo inteiro, o tempo inteiro. E o que é curioso é que nós estamos nesse fluxo e quando a gente se predispõe a praticar, significa dizer que em dados momentos, esse fluxo, eu tenho que renunciar a alguns aspectos desse fluxo, a alguns momentos desse fluxo. E o nosso maior erro, ou os nossos maiores erros, o primeiro é criar uma grande dualidade entre esse fluxo e a prática. Não. Esse fluxo, que é tudo que existe acontecendo ao mesmo tempo, é também a prática. O que é que as pessoas fazem? Elas desistem, na maioria das vezes, porque dividem o fluxo e a prática. Como se a prática fosse apenas se sentar no zafu. Lógico que sentar no zafu faz parte da prática. E é lógico que quando a gente começa a ter as nossas experiências místicas, os nossos insights, cada vez mais que nós temos isso, menos o fluxo passa a ter força sobre nós. É aí, quando a gente passa a ter as experiências místicas, é aí então que o fluxo diminui a força sobre nós e racionalmente, inteligentemente, sabiamente, a gente começa a renunciar aspectos daquele fluxo.
Mas para isso é importante que a gente faça o quê? Que a gente pratique. Pratique sem dualidade. Como o Zen gosta de dizer, sem objetivos. Sentar no zafu, do mesmo jeito que se toma água quando se está com sede e come quando se está com fome. É isso que é a proposta do Zen. E essa proposta de ficar diante de si mesmo, eu reconheço que é muito difícil. Mas, apesar de toda a dificuldade que nós encontramos, quando a gente começa a ter determinadas experiências, determinadas percepções, a prática ela fica muito gostosa. A prática fica muito saborosa, fica muito encantadora. Só que aí ainda não é a prática verdadeira, entendeu? Porque essa ainda é uma prática, como a gente estudou muito naquele livro Mente Zen, Mente de Principiante, ainda é uma prática ligada ao ego. Mas o ego, como a monja gosta sempre de dizer, o ego tem uma função e tem uma posição importante. O Zen não vai dizer mate o seu ego. Não, conviva com o seu ego. Né? Então, nós temos que encontrar um caminho dentro desse grande fluxo. Justamente é por aí que o Buda fala. O caminho é o caminho do meio. O caminho não é o caminho dos extremos. O caminho é o caminho do meio. Né? Então, é muita petulância da gente, é muita arrogância da gente querer que as pessoas pratiquem, entendeu? Querer fazer com que as pessoas saiam daquele fluxo, que elas entendem aquele fluxo como sendo desculpa a redundância, mas a verdadeira verdade para praticar uma coisa que, não, olha, eu tenho ligação com esse fluxo, essas coisas para mim são vivas demais, fazem parte. Como é que eu vou renunciar a isso por uma coisa que é ficar diante de si mesmo? Porque ficar diante de si mesmo é muito doloroso. No início aconteceu uma coisa tão interessante. Eu perguntei, vocês estão me escutando? Aí Bianca disse, eu estou escutando, o som está um pouco ruim, eu acho que é meu fone. Eu ia até trocar, mas minha perna está dormente. Aí eu fui e troquei o fone. Era o fone. Então, você ficar diante de si mesmo, com seus pensamentos, com suas emoções, com suas memórias, né, com suas lembranças, com sua ansiedade, e ainda sentir dor. Quem somos nós para fazer com que a outra pessoa pratique? Quem somos nós para prometer até a iluminação? Por isso que o caminho do Zen é esse. É o caminho da simplicidade. Como tem um praticante que uma vez falou aqui, eu achei muito interessante, Arley. Arley disse, monge, é porque o Zen é preto no branco. É isso. É simplinho. É simples. Só que às vezes a gente tropeça nessa simplicidade. Porque é tão simples que a gente confunde com não importante. Por ser simples que é importante. Como nessa obra, o monge sempre gosta de falar, é para morrer em vida, entendeu? A gente morre a cada instante e renasce a cada instante. E é justamente nesses momentos de morte e de renascimento que nós vamos mudar a nossa vida, a direção do fluxo. Isso as pessoas precisam
não é entender intelectualmente, elas precisam entender no nível mais profundo, no nível da experiência. Isso não quer dizer que você vai abandonar as pessoas. Isso não quer dizer que você vai abandonar o mundo. Não. Isso quer dizer que você renasce para as mesmas coisas de forma diferente. Você não precisou morrer fisicamente. Veja, pessoal, quantas coisas profundas. Todas essas coisas profundas, elas são simples. Mas a gente só consegue ver, a gente só consegue observar, sentir, quando a gente pratica. Quando a gente tem uma experiência de morte no dia a dia. Não é aquela morte dolorosa, não é isso que eu estou falando. São das experiências. Veja, acabou o zazen ainda agora. Acabou a leitura. Isso morreu para a gente. Ficaram algumas coisas aqui. Nós estamos vivendo um outro momento. Cada momento que vai chegando para a gente são momentos novos. Mas tem um problema. É que esses momentos, apesar de serem novos, eu vou atribuindo a esses momentos as coisas que eu já vivi. A base de imputação que a gente chama. As percepções que a gente chama. Aí aqueles momentos que são novos, a gente não consegue realmente vivenciar. Deixar fazer com que aquilo brote, para a gente agir naturalmente. Porque nós estamos o quê? Contaminadozinhos, contaminadazinhas. Por isso que a prática do Zazen ela é muito preciosa. A coisa mais importante do Zen que eu aprendi é a prática do Zazen. Estudar é importante demais, ler é importante demais. Mas se você tiver apenas um instante, que esse instante seja de Zazen. Porque a gente aprende a morrer e renascer. A morrer e renascer. A renunciar. E a encontrar esse grande espelho. Como no texto da semana passada. Esse espelho reflete tudo o que existe, pessoal. A nossa mente, quando está limpa, quando está pura, ela vê as coisas como as coisas são. Então é isso. Ia ser só uma leitura, mas é tão lindo o texto que brota tanta coisa na gente, né? Mas eu repito, o Zen diz muito isso, o caminho é sem palavras, mas as palavras encorajam aqueles que procuram, como diz no texto, né? As palavras, o conhecimento, faz com que a gente limpe os germes do karma, entendeu? Faça com que a gente possa ver as coisas numa outra perspectiva, na percepção dos Budas, na percepção iluminada. Por isso que a gente também no Zen, apesar de valorizar muito o Zazen, muita atenção plena, a gente também valoriza, não de forma estrondosa, a leitura, o conhecimento. Repito, são importantes. Mas qual é o grande erro? É você achar que só aquilo resolve. Se só o conhecimento resolvesse, o mundo estava perfeito. As pessoas que são muito inteligentes não faziam bobagens. Conhecimento sem prática não adianta, não. Prefiro morrer mudo, morrer no meu zafu. Mas é isso. Vamos encerrar de novo. Que os méritos da nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado.